A batalha entre Deus e Satanás, em resumo, é uma batalha entre a verdade e a mentira. O próprio Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Mas se verdade e mentira se contrapõem, então é muito fácil distinguir ou diferenciar uma da outra, certo? Ou será que essa é uma tarefa muito difícil porque a mentira, ela tenta se apresentar o máximo possível semelhante com a verdade, mas tendo a quantidade suficiente de engano para destruir aquele que for seduzido por ela? Qual é o problema de você seguir o engano? No programa de hoje, nós vamos entender como vai se dar o choque final entre a verdade e a mentira. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Que prazer imenso para mim, em nome de toda a equipe técnica, da direção, da produção aqui do programa Está Escrito, estender para você aí o nosso abraço. E também muito obrigado, porque você já faz parte da família Está Escrito, não somente assiste, compartilha aqui o nosso conteúdo. Então, que a paz do Senhor, que a bênção de Deus te alcance, não importa a situação que você esteja vivendo nesse momento, mas que você se sinta abraçado aqui, espiritualmente. A gente espera que as bênçãos de Deus caiam sobre a sua vida e a paz do Senhor também esteja com você, né? Nós estamos aqui avançando na série, estamos quase chegando aqui no final da série, que é a série do Apocalipse, Esperança ou Medo, e eu quero convidar você que, quem sabe, está assistindo o tema e gostaria de pegar os episódios anteriores. Como é que você pode fazer isso? Então é só você entrar no ntplay.com, você vai rolar, chegar no programa Está Escrito, vai clicar ali na série Apocalipse, Esperança ou Medo e você vai poder acompanhar os episódios passados e se inteirar desse assunto tão importante, extraordinário, que é o assunto do Apocalipse dentro da Bíblia, não é mesmo? E para completar aqui esse momento tão especial, eu quero apresentar para você que ainda não tem essa revista extraordinária, que é a revista Céu ou Inferno. Essa revista Esperança, ela vai trabalhar com o tema da salvação. O que você precisa fazer para ser salvo? Será que a gente pode confiar que a promessa de Deus ela é verdadeira? Ela vai se cumprir na sua vida, na minha vida? Bom, para saber a resposta para essas perguntas e muitas outras, você então tem que ligar agora mesmo para o telefone que está aparecendo aqui, bem aqui no GC aí da sua TV Novo Tempo, que é o telefone número 0, operadora 12 2127 3121. Você liga, vai ser atendido aqui pelo nosso pessoal de atendimento da Escola Bíblica Novo Tempo, vai dizer que você está ligando para pedir essa revista aqui, a revista Céu ou Inferno, revista Esperança, Céu ou Inferno, para você estudar mais sobre esse assunto tão extraordinário, tá bom? Não se esqueça, você pode ligar agora mesmo, a gente vai mandar para o melhor endereço que você apontar, sem custo nenhum. Não é pegadinha, tá bom? Mas você precisa pedir agora mesmo, tá certo? A gente está esperando sua ligação. Tá com a sua revista aí? Se você já está com a sua revista Céu ou Inferno, vou pedir para você pegar, abrir. Nós vamos agora para aquele quadro que todo mundo gosta, que é o quadro Responde aí, pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Estamos aqui com a pergunta na tela. A pergunta de hoje é: como entender o grande conflito entre o bem e o mal? Então vamos lá. A gente precisa trabalhar essa resposta aqui com bastante clareza. Então, olha, o grande conflito entre o bem e o mal, ele é um tema central nas Escrituras e ele pode ser compreendido através da narrativa bíblica, que vai se desenrolar desde a criação até a consumação dos tempos. Então, a Bíblia, ela nos ensina que Deus, na sua soberania, Ele criou um mundo perfeito, mas Ele deu
o livre-arbítrio para suas criaturas. E você já deve ter ouvido falar que Lúcifer, o ser mais próximo de Deus, ele acabou se corrompendo. E por causa do pecado, ele se tornou Satanás, que é o adversário do Senhor. Então, por causa disto, teve início uma controvérsia, uma grande batalha. Você tem duas passagens na Bíblia que vão falar sobre essa batalha. Vou mencionar aqui rapidamente. Isaías 14, você pode procurar na sua Bíblia, do verso 12 até o verso 15, e Ezequiel, capítulo 28, do verso 12 até o verso 17. Mas como que a gente poderia definir esse conflito? C.S. Lewis, um escritor muito conhecido, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele afirma que o bem e o mal, eles são dois poderes opostos que estão e se encontram em um conflito constante, uma batalha constante. Como é que a gente pode elaborar melhor essa batalha, que é intensa, acontece em todo momento? Está com a sua revista aí, Céu ou Inferno, sua revista Esperança, Céu ou Inferno. Vou pedir para você ir comigo a lição 8, a lição número 8. Eu quero que você me acompanhe agora, por gentileza, dentro da lição 8, lá no comecinho, na introdução, tá bom? Lição 8, na introdução, diz assim, ó. Desde Gênesis até Apocalipse, há uma narrativa que atravessa toda a Bíblia, o grande conflito. Este é o texto dentro do qual tudo acontece. Compreendê-lo nos ajudará a ter a segurança da salvação, deixando de ver isso como uma aposta futura e passando, observe, a encarar como uma guerra já ganha. Isso aqui é fundamental no contexto do grande conflito. A pergunta não é quem sairá vitorioso nesse conflito, mas de que lado estaremos quando Cristo vencer. Forte aqui, né, essa parte da revista. Mas qual que é a natureza desse conflito? As pessoas ficam em dúvida. É um conflito físico? Ele é militar? Ou ele é espiritual? Para a gente responder isso, vamos à Bíblia. Se você está aí com a sua Bíblia, abra comigo em Efésios 6, o verso 12, diz assim: a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, para não sobrar dúvidas, esse grande conflito, ele não se limita a eventos físicos. É claro que ele vai ter eventos físicos, mas não se limita a isso. O grande conflito é uma batalha espiritual que vai se desenrolar especialmente dentro do coração, da mente das pessoas. Quando a gente vai olhar o que Ellen White, por exemplo, essa autora americana, escreve no livro Grande Conflito, olha só que interessante o que ela coloca aqui. Ela diz assim, ó, o conflito entre o bem e o mal é o ponto, o tema central da história da redenção e é revelado em cada fase da experiência humana. Você consegue observar isso? Então, a luta entre a luz e as trevas é uma realidade que vai afetar todos nós e vai demandar da nossa parte vigilância e discernimento. Vamos aqui um pouquinho mais na revista para a gente entender o que é importante sobre esse assunto ainda. Ainda na lição número 8, eu quero avançar com você agora para a pergunta número 2. Olha só o que diz ali. Era necessária a exposição de todas as consequências do que acontece quando a adoração não se dirige ao Criador. Isso deveria ser feito de forma tão clara e completa que não restasse nenhuma dúvida sobre seu amor. Isso foi o que aconteceu na morte e ressurreição de Jesus. Ali, o inimigo foi derrotado, a morte foi vencida e a esperança de restauração marcou um divisor de águas na história. Agora, o final desse conflito, ele é assegurado pelas promessas de Deus. Tem um texto muito lindo, Apocalipse 21:4, diz assim: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse verso aqui vai nos oferecer esperança, encorajamento, nos lembrando
é que, embora o conflito atualmente ele seja intenso, a vitória final pertence a Deus. Lindo isso, não é mesmo? Bom você pegar essa revista e estudar, que ela vai ser útil no seu crescimento espiritual, tá bom? Vamos voltar aqui para a série Apocalipse, vamos seguindo aqui na série Apocalipse, Esperança ou Medo, e hoje o tema é bastante curioso. E aí, qual que é o seu sentimento quanto a esse livro, o livro do Apocalipse? Eu espero que depois de a gente ter estudado juntos aqui temas, né, nessa série, você talvez tenha conseguido mudar os seus sentimentos se por acaso você tinha medo. Agora, se você perdeu os temas anteriores, é só você entrar no ntplay.com, vai procurar o link do programa Está Escrito e selecionar a série Apocalipse, Esperança ou Medo, para você assistir o que já ficou para trás, tá bom? Hoje nós vamos entender na profecia como que o engano, a mentira, eles vão duelar, especialmente nos tempos finais. Essa batalha entre Deus e Satanás, em resumo, ela é uma batalha entre a verdade e a mentira. Foi o próprio Jesus que disse que o diabo é o pai da mentira. Mas se a verdade e a mentira, elas se contrapõem, então será que é muito fácil você distinguir uma da outra? O que você acha? Ou será que a tarefa, né, da mentira, ela é se apresentar o máximo possível semelhante com a verdade, mas tendo a quantidade suficiente de engano para destruir aquele que está sendo seduzido por ela? O que você acha? Qual que é o problema de você seguir um engano? No programa de hoje, nós vamos entender como vai acontecer esse choque final entre a verdade e a mentira. E para isso, quero convidar você a pegar sua Bíblia e ir para o livro do Apocalipse, capítulo 16. Nós vamos ler aqui no verso 13. Olha o que diz. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Nós estamos diante do Apocalipse de uma crise final, que com certeza vai ter a vitória do povo de Deus. Mas como é que isso vai acontecer? Para a gente entender, nós precisamos analisar o lado oposto, os 3 espíritos que são imundos, semelhantes a rãs. No livro do Apocalipse, os últimos enganos, eles vão muito além da nossa capacidade de imaginação do que seria provável acontecer. O inimigo, né, de acordo com o Apocalipse, ele vai trabalhar usando o engano na sua intensidade máxima. Por quê? Porque ele quer fazer com que a mentira e a verdade, de alguma forma, estejam muito próximas, para ser cada vez mais difícil para você escolher aquilo que é certo. Nos temas passados aqui dessa série, a gente viu que essa falsa trindade, ela contrafaz, ela simula a trindade divina. Então, veja lá, quem é essa trindade maligna de Satanás, trindade satânica? Você tem um dragão, que vai buscar ser como Deus. Você tem a besta do mar, que vai buscar ser como Jesus. E você tem a besta da terra, que vai buscar ser como o Espírito Santo. No texto que a gente leu aqui, em Apocalipse 16, o verso 13, e também Apocalipse 19, o verso 20, a besta da terra, ela vai ganhar outro nome, falso profeta. Veja, esse nome, ele vai descrever o caráter enganador, porque lá na Bíblia, nas Escrituras, os falsos profetas, eles sempre interpretaram erradamente a mente de Deus. Eles foram os piores inimigos do povo de Deus e também, ao mesmo tempo, os maiores e melhores aliados do diabo. Então, Jesus, no seu sermão profético, ele previu que nos últimos tempos da história humana, os falsos profetas multiplicariam as suas atividades, a ponto, Jesus disse, até mesmo de, se possível, enganar os próprios eleitos. Está lá em Mateus 24, verso 24. Agora, voltando aqui para o livro do Apocalipse, capítulo 16, o verso 13, João vai acrescentar aqui novos elementos nesse quadro, né? Ele diz assim, da boca dessa trindade satânica saem 3 espíritos imundos que são semelhantes a rãs. Veja, a expressão da boca significa do próprio hálito, a respiração, ter a mesma essência. Isso aqui também pode ser entendido como se fosse um ensino, que vai ser transmitido através dessas entidades satânicas. Mas qual que é o propósito desses espíritos? Vamos ver?
Apocalipse 16, o verso 14, vai ficar bastante evidente para você. Diz assim: esses espíritos vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja que você consegue perceber que existe aqui um contraste marcante. Da mesma forma que a verdadeira Trindade, ela vai enviar no tempo do fim 3 mensagens angélicas para advertir todo mundo, para exortar, as pessoas a se posicionarem em favor da verdade, de acordo com Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 12. Essa Trindade satânica também vai enviar 3 espíritos imundos, ou seja, vai ter 3 mensagens também para levar o engano final a pessoas de todos os lados aqui do planeta Terra. E é dentro desse contexto que cada ser humano vai ser levado a se posicionar, escolher qual vai ser o seu destino eterno. Qual que é o significado dessas rãs? Por que espíritos imundos semelhantes a rãs? As rãs são animais imundos. E assim como a imundícia ela caracteriza a Babilônia do fim, de acordo com Apocalipse 17, o verso 4, as rãs, elas aproximam a atividade da Babilônia das pessoas. Mas as rãs, elas têm um outro sentido. Elas vão representar como se fosse o último engano dos magos feitos lá no Egito, no contexto do Êxodo. A última obra que aqueles magos fizeram de engano lá em favor de Faraó, antes do Êxodo, foi exatamente esta obra, aparecer rãs. Que interessante isso, né? Está lá em Êxodo, capítulo 8, verso 7. Então, esses 3 espíritos, como de rãs, eles aparecem aqui no cenário final da história humana como sendo esse último engano, ou seja, a magia máxima do dominador deste mundo tenebroso, o próprio diabo, para levar à frente a sua obra de desespero. Se o faraó estava lá numa intensa batalha contra Moisés, contra Deus, e ele esperava que poderia, através dos seus truques, impedir a ação divina, você conhece a história, não é mesmo? Mas ainda assim, mesmo ele simulando, contrafazendo, a mão de Deus pesou sobre o Egito e Faraó foi despedaçado. Da mesma forma, a obra desses 3 espíritos imundos é uma obra de contrafação, mas uma contrafação específica às 3 mensagens angélicas. Esses 3 espíritos, eles agem para persuadir toda a humanidade em favor da mentira. E isso vai acontecer um pouquinho antes do êxodo final. Você vê os paralelos, como o Apocalipse trabalha com isso? Então, por isso é importante você saber, meu amigo, minha amiga, qual que é o caminho que você está seguindo. Quando a gente olhar para a segunda vinda, Jesus, e especialmente para os sinais, Jesus já havia alertado, lá em Mateus 24, sobre os sinais, os falsos sinais, milagres, um monte de coisa que iam preceder a segunda vinda dele. E aí ele começa descrevendo uma série de eventos que vão marcar os últimos dias. Ele fala de guerras, você se lembra? Ele fala de fomes, ele fala de terremotos, ele diz que todas estas coisas são apenas o princípio do fim, lá em Mateus 24, 8. Agora, entre esses sinais, Jesus destaca a aparição de falsos profetas. E ele diz que isso ia acontecer através da multiplicação da iniquidade. E ele admoestou para que muitos iriam se escandalizar, iriam trair uns aos outros e iriam até mesmo se odiar. Está lá em Mateus 24, verso 10. Agora veja, se essa advertência de Jesus nos chama à vigilância, porque muitos vão ser enganados por aqueles que vão se apresentar como mensageiros de Deus, mas que de fato eles vão distorcer a verdade. Então esse cenário aqui, ele provocaria exatamente o que o Senhor enfatizou sobre o fracasso geral da fé entre a humanidade. Ela se tornaria tão rara nos últimos dias que lá em Lucas 18, verso 8, Jesus disse assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você observa que a urgência de Jesus para alertar os seus seguidores sobre esses eventos do engano é um convite para que eu e você nos aprofundemos mais com Ele
numa relação de intimidade, buscando discernimento espiritual. É por isso que Jesus nos exorta para permanecermos firmes na verdade da palavra de Deus. Porque aquele que perseverar até o fim, você se lembra? Mateus 24:13, ele diz, quem perseverar até o fim será salvo. E aí? Você está desperto do sono? Você está preparado para essa grande crise espiritual que vai se levantar entre todos os povos, nações, línguas e reis? Deixa eu te dizer, não haverá lugar seguro. Não haverá pessoa imune a essa batalha. Lá no Egito, antes que o êxodo acontecesse, enquanto as pragas estavam caindo, Deus ele preparou o seu povo para que ele estivesse pronto para o juízo final que iria cair na 10ª praga. Cada família precisava tomar o sangue do cordeiro, se lembra disso? Marcar os umbrais das portas das suas casas e permanecerem ali sob o sangue do cordeiro, enquanto o anjo de Deus ele passava executando o juízo de Deus e matando todos os primogênitos, de acordo com Êxodo, capítulo 12, o verso 7. A libertação, lá atrás, no cativeiro, ela só foi possível por causa do sangue do cordeiro, que é um símbolo perfeito para ilustrar que nessa batalha, somente Jesus, o Cordeiro de Deus, ele pode nos salvar. Então essa imagem aqui, ela vai aparecer também no contexto da batalha entre a falsa trindade e a trindade divina. Como é que isso vai terminar? Com a vinda dos reis do Oriente, Apocalipse 16, o verso 12. Olha só o que diz aqui, Apocalipse 16, o verso 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Como que essa imagem do secamento do Eufrates está associada à libertação que o Cordeiro vai fazer? Vamos entender melhor? O rio Eufrates ele vai secar para preparar o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Algumas versões vão traduzir assim, os reis do Oriente. Mas que reis são esses? Essa palavra Oriente no Antigo Testamento, ela aparece para explicar como que o povo de Deus seria liberto nesse contexto, na batalha entre a trindade satânica e a trindade divina. E João diz que esse poder profano que aprisiona o povo de Deus, da mesma forma que a Babilônia fazia no passado, ele vai cair quando o rio Eufrates secar. E os reis do Oriente invadirem a Babilônia profética, libertando assim os filhos de Deus. Quem foram esses reis do Oriente que libertaram o povo de Deus no cativeiro lá no passado? De acordo com o Antigo Testamento, foi Ciro, o general do exército dos Medos e dos Persas, que invadiu Babilônia, levou o exército dos reis do Oriente até a Babilônia, tomou o poder e libertou o povo de Deus. Isaías prediz que Ciro se levantaria como se fosse um tipo do Messias. Isaías 45, verso 1, e diz assim, assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela minha mão direita, para abater as nações ante a sua face. No capítulo 41, verso 2, ele diz, quem suscitou do Oriente aqueles a cujos passos segue a vitória? Veja mais uma passagem, 41, 25, diz, do norte suscito a um, e ele vem a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome. Veja, se Ciro foi usado por Deus para libertar o povo do cativeiro, vindo do Oriente, liderando os exércitos dos Medo-Persas, nos últimos dias, sabe o que vai acontecer? Cristo virá do Oriente, ou seja, ele virá do lado do nascimento do sol, para libertar o povo de Deus que está cativo nesse mundo. Foi exatamente isso que Jesus predisse no seu sermão profético em Mateus 24, 27. Ele diz assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Da mesma maneira que o sangue do Cordeiro foi o sinal da libertação, o Apocalipse diz que Jesus virá com as suas vestes, um manto vestido de sangue para nos buscar, de acordo com o Apocalipse 19, verso 13. Veja, esse será o símbolo da sua autoridade. Porque ele morreu na cruz, ele tem o direito de nos reclamar como seus. Se nós o vimos sozinhos na cruz sucumbir por causa do pecado, nesse momento extraordinário,
nós o veremos acompanhado dos exércitos dos céus. Porque nessa batalha, o céu vai ficar vazio, porque todos lá virão para nos resgatar e nos levar de volta para casa. Tem uma mensagem linda no Apocalipse 19, o verso 14 e o verso 15, diz assim: seguiam-nos os exércitos do céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca como que uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Por que os anjos todos virão juntamente com Jesus para nos buscar? Eles poderiam ficar lá no céu esperando ou não? O que você acha? Eles virão, sabe por quê? Porque eles terão o prazer de ajuntar os salvos nos 4 cantos da terra, conforme diz Mateus 24, 31. E eles então, ao reunirem os salvos, vão levá-los ao encontro do Senhor nos ares. Nesse momento, ninguém vai ser deixado para trás. Todos aqueles que se esconderam sob o sangue do Cordeiro serão identificados, separados e levados à presença do Senhor. Isso tudo diz para você e para mim que o céu está ansioso demais para que esse momento chegue. Lá na presença de Deus, Cristo está trabalhando para que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Ele está intercedendo por você. Aceite essa obra, aceite a salvação dele agora. O Espírito Santo está trabalhando intensamente dentro de você para que você aceite a salvação e esteja preparado para este grande momento. Agora, se o céu inteiro ele se move para que você seja salvo, você está parado esperando o quê? Pare de tentar lutar sozinho. Pare de achar que as suas habilidades serão suficientes nessa batalha. Aceite a Cristo. Abrace a salvação. Permita o Espírito te conduzir em cada decisão que você precisa tomar. Mas tenha certeza, logo, logo, os reis do Oriente virão nas nuvens dos céus, liderados por Cristo, o Verbo de Deus, com um manto manchado de sangue, para declarar ao universo inteiro que o grande conflito está encerrado, porque o diabo será pisado, humilhado, derrotado aos olhos de todos, e nós receberemos a coroa da vida eterna. Ah, que coisa extraordinária! Você acha que está faltando o quê para isso acontecer? Sabe o que está faltando? Pessoas como você aceitarem a Jesus. Se ele não voltou, é porque pessoas precisam ouvir, pessoas precisam aceitar, pessoas precisam se entregar. E eu quero fazer isso com você agora em oração. Posso colocar você nas mãos de Deus? Ó Senhor, quero colocar este amigo, esta amiga em tuas mãos. Nós relembramos essa batalha tão intensa que sabemos, pelo que estudamos, está prestes a terminar quando o nosso Senhor aparecer nas nuvens dos céus. Nós queremos estar entre os salvos, queremos olhar para Ele e dizer, Ele é o nosso Senhor, então aceita a nossa vida agora, te pedimos por Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu preciso te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.